Bom, boa tarde, boa tarde. Estamos aqui novamente, né, para uma quinta-feira maravilhosa, onde cada uma tem um pouquinho do seu tempo para doar, para escutar esse bate-papo entre as amigas empreendedoras. E hoje eu convidei, e olha, gratidão para a Simone, que ela tem trabalho também, ela trabalha em duas empresas, ela tem uma empresa de consultoria, e ela arrumou um tempinho para ela falar do que ela mais gosta, gente. Eu conheci ela aqui dentro desse negócio, né, dessa empresa, mas olha que legal. Depois, um dia eu descobri que ela gostava de fazer o mesmo que eu fazia, né? Corrida. Mas ela é maratonista, essa mulher, gente. Ela tem muito que ensinar a gente ter fôlego, né? Porque no nosso negócio a gente tem que ter esse fôlego, né? Não do mesma proporção da corrida, mas é o fôlego que a gente tem que ter. E eu trouxe ela aqui para ela falar um pouquinho do que mais interessa para todas nós, né? Não só para as mulheres, mas homens também. Qualidade de vida, rejuvenescimento, saúde. Então, me ajude a receber com palmas aí virtual a nossa querida Simone, que ela vai falar sobre isso, né? Como se portar neste momento que nós estamos vivendo e buscar e ajudar as pessoas também a enxergar o que ela enxerga, né? Qualidade de vida e saúde. A sala é sua, Simone. Obrigada, Má, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu conheci a Maria, como ela bem falou, há 5 anos atrás, né, num evento da Junés, logo que a Junés estava em momento de transição, né? Estava ali em pré-marketing da marca. E eu tenho 42 anos, me chamo Simone Basílio, né? Sou administradora por formação, fiz gestão e MBA, gestão empresarial, e sou maratonista. Hoje eu trabalho com a parte de consultoria e também sou executiva Pérola na Junés. E aí também na busca pelo Safira. E aí, o que eu queria compartilhar com vocês aqui? Que eu, por exemplo, eu entrei para a marca por conta de buscar qualidade da minha atividade física. Então, eu entrei como uma consumidora. Eu comecei ali consumindo os produtos. E eu, muito antes disso, eu tinha uma vida sedentária. Ali aos 24, 23, 24 anos, eu tinha uma vida sedentária, e isso estava me incomodando demais, porque eu não estava feliz comigo naquele momento. Então, eu comecei a buscar por algo, né? Algo que fizesse eu me sentir melhor ali comigo mesma. Então, eu estava muito indisposta para o trabalho, eu estava dentro de um grande projeto, então fazia faculdade e dentro de uma grande empresa ali na virada de quando empresas juntam várias empresas do grupo, e aí estava naquele momento de transição bem desafiador, e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa por mim, porque uma coisa que a gente sempre escuta, até nos nossos treinamentos, é que todos podem fazer tudo por nós, menos a nossa parte. E aí eu falei, eu preciso fazer algo por mim. E foi aí que eu comecei com atividade física, na hora do meu almoço. Então, ia dormir 1h da manhã, começava a trabalhar às 7 da manhã em projetos. Aí eu falei, quer saber? Vou pegar 30 minutinhos do meu horário do almoço e vou começar a fazer uma atividade física. E foi aí que eu comecei. E daí, então, eu nunca mais parei. Foi quando ali dentro da academia, eu conheci um pessoal que já corria, já fazia praticava corrida de rua, que era algo novo, assim, não era tão disseminado como é hoje, né? E isso mudou completamente a minha percepção do meu estilo de vida, a minha percepção sobre mim, a minha percepção do que eu queria para mim a partir daquele instante. Então, eu vejo o quanto que importante a atividade física para a mudança do nosso estilo de vida, do que a gente busca, o que a gente quer, né, construir, porque hoje nós chegamos
de acordo com as nossas escolhas de 2 a 5 anos atrás, a gente chegou no dia de hoje. Então, assim, são decisões que a gente toma a todo instante. E ali eu decidi mudar o meu estilo de vida. E aí eu comecei a praticar atividade física, e depois eu comecei a fazer uma reeducação alimentar. E aí, a partir de uma lesão que eu tive, eu descobri a suplementação, que foi o Nara, né, que foi a suplementação do colágeno. Então, o que tudo isso, né, eu digo que nós somos um conjunto de coisas, né? A gente não é só uma coisa. Então, a gente precisa ter um equilíbrio. Então, a palavra-chave é equilíbrio. Então, quando a gente, por exemplo, na nossa linha Zen, você vê que por mais que a pessoa faça ali, use, né, os suplementos conforme está ali, ela faça tudo certinho, se ela não reeducar a alimentação dela, ela não vai ter grandes resultados, porque o suplemento isolado, ele não vai trazer grandes resultados. Ele é um conjunto, né? Tanto que ali ele coloca o nosso cardápio, né, para poder trazer equilíbrio. E aí a suplementação ela entra como o quê? Um apoio. Então, o que a gente tem que tentar dentro de tudo isso? Se atentar às vezes, é muito desafiador novos hábitos? É muito desafiador, porque aqui a gente está falando de construção de novos hábitos. Então, lá aos 24 anos, eu comecei a construir novos hábitos. Então, eu comecei primeiro com a atividade física, e o que essa atividade física ela trouxe para mim no primeiro momento? E aí é o que eu falo, a gente não começa mudando tudo ao mesmo tempo, a gente começa ponto a ponto. Então, eu comecei com a atividade física e comecei a sentir o quê? Quais os benefícios? Mais disposta, comecei a melhorar o meu trabalho, né, a questão de performance no trabalho. Então, isso é muito bacana, porque quando você faz atividade física, você melhora a sua condição de memória, você melhora a sua disposição, você gasta menos energia para fazer as mesmas atividades. Então, você ali libera ali serotonina, você equilibra o seu corpo de uma maneira muito significativa. Eu tive amigas minhas, mãe de amigas minhas, que estavam ali já diagnosticadas com pré-diabéticas. E aí elas começaram a fazer atividade física, 2 meses depois, elas refizeram os exames. E ali já as taxas de glicemia, tudo já começou a ficar equilibrado, mais estabilizado. Então, a atividade física, ela é de suma importância, né? Tanto que a gente vê aí questões de pessoas que são mais, agora dentro do que a gente está vivendo na pandemia, né? Pessoas que são mais ali tem uma vida mais regrada, uma vida mais saudável, que pratica uma atividade física, que faz uma suplementação, um estilo de vida mais saudável. Elas têm elas acabam passando por esse momento de uma maneira mais tênue, né? Uma maneira mais leve, mais branda. Eu falo, por exemplo, eu tive um exemplo na minha casa. Meu pai teve o Covid, só que o que aconteceu? Ele também é atleta, corre meia maratona, tem um estilo de vida mais saudável, e assim, ele teve a questão? Ficou internado por 7 dias, mas por questões por precaução, ele ficou internado para realmente ali eles poderem acompanhar ele de perto, e depois ele se recuperou plenamente, né? Então, assim, o que é importante ressaltar? Que a gente vai passar é igual, por exemplo, a vacina agora. Você tomar a vacina não quer dizer que você não vai ser contaminado. Quer dizer que se você for contaminado, você vai passar por uma maneira muito mais branda por isso. Né? É assim como H1N1, como outras questões. Então, qual é a gente ser preventivo? Então, a palavra é prevenção. E a gente trabalha com isso, né? Com prevenção.
Então, isso é muito importante. Então, quando a gente alinha tudo isso, é o que eu falo para as pessoas, a suplementação, ela não vai salvar a sua vida, não é isso, ela não vai ser o salvador da pátria, mas ela vai atuar de uma maneira muito significativa se você, junto dessa suplementação, também tiver ali mudanças dentro do seu estilo de vida. Isso é super importante. Então, quando a gente consegue encontrar esse equilíbrio, é muito legal. Só que o que a gente fala para as pessoas é a mesma coisa quando a gente, por exemplo, alguém quer cuidar da pele, e aí você tem uma linha maravilhosa Botanicals ou a Luminesse, e aí você tem lá 6, 7 produtos. Não adianta você chegar para essa cliente, às vezes ela não tem o hábito de usar um creme noturno. Nada, rigorosamente nada. Não adianta você jogar a linha inteira para ela, porque o que vai acontecer? Muito provavelmente, a não ser que ela esteja com muita fome de mudança, muito provavelmente o creme fica encostado no armário, porque ela começa empolgada, entendeu? Porque a empolgação é natural das pessoas, mas a questão é continuar. Prosseguir com o hábito novo, isso é desafiador, e isso é para tudo. Então, quando eu decidi ter essa mudança de começar a fazer uma atividade física, foram com 30 minutos. Você imagina se eu já começasse lá atrás, falar, não, vou correr 42 quilômetros. Jamais eu conseguiria. Então, a gente precisa entender que é um passo de cada vez. Então, isso é importante. Então, você ter aquela constância. Então, você adquire um hábito novo, torna ele ali forte dentro da sua rotina, e aí você vai para o próximo passo, porque os resultados vão te levar além. Quando a gente, por exemplo, começa a fazer uma reeducação alimentar, aí você começa a sentir fome, né? Nos primeiros 2, 3 dias. Aí você se pesa no final daquela semana. Aí tem lá, menos 1,5 kg na balança. Aí você fala, meu pai, vou continuar. Aí aquele resultado, fala assim, não, eu vou recusar, vou ficar firme aqui. Por quê? Porque o resultado faz com que ele mantém você nessa constância. Então, você começa... quando a gente trata quando eu tenho o hábito de conversar com os clientes, e aí falar sobre o que ele quer mais mudar nele, qual é a dor mais forte nele, o que mais te incomoda? Aí ele vai falar o porquê que acontece. Às vezes, a gente chega para um cliente, aí ele fala assim, eu quero mudar tudo. Aí ele fala, não, eu quero 300, tudo, quero mudar tudo. Aí você fala, o que acontece? Vamos elencar? Vamos elencar o que mais te dói? Aí ele diz o que mais dói para ele. Então, por exemplo, a cliente, o que mais te dói? Aí ela fala assim, eu não aguento mais ver o meu cabelo caindo. Isso, para mim, está sendo insuportável. Aí a gente faz o quê? Direciona. Então, elenca. Então, vamos tratar disso. Resolveu? Próximo. E aí você vai elencando isso. O que acontece? A pessoa vai vendo resultados, ela vai se animando, e aí você vai tendo essa constância e aí você vai adquirindo um hábito novo. Então, foi assim que eu comecei com a atividade física, e aí eu comecei a ver os resultados no meu trabalho, então, performance de trabalho, a minha produtividade, a minha energia, a minha disposição. Depois, indo fazendo os meus check-ups anuais com a minha ginecologista, meus exames, assim, maravilhosos. Aquilo me brilhava os olhos, que me manteve fazendo as atividades físicas como eu fazia. Aí depois ela me relatou metabolismo lento. Eu falei, gente, não é possível, só se eu colocar um colchãozinho do lado da academia e dormir lá, né, para poder trabalhar mais, porque eu já malhava muito. Mas o que era? A alimentação. Então, não adianta. O que eu achava quando eu comecei a fazer atividade física? Eu posso comer o mundo. Eu faço atividade física, posso comer o que eu quiser. E não é bem assim. E não é bem assim. A alimentação, ela é fundamental que ela seja equilibrada para que você alcance um resultado com atividade física ainda mais extraordinário. Então, quando eu comecei a minha reeducação alimentar, aí foi fantástico. Então, o que eu comecei? Fazer ali as 5 refeições por dia, as minhas refeições
principais. Nunca, jamais substituir por qualquer outra coisa que não seja alimento. Claro, exceto, às vezes, um dia corrido, é normal, né? Faz parte a gente ter um dia que acaba escapando uma refeição ali, e aí você acaba comendo. Aí é o tal de você ter os snackzinhos do bem, né? Ou seja, ter o seu Immune, ter ali a sua dosezinha de Nara, Nara doce de leite, Nara chocolate, ali já ali prontinho para você, tipo, ó, o dia vai ser corrido, então eu já tenho um socorro ali, ou umas oleaginosas, né? Você levar ali uma castanha, coisas que você sabe que é saudável, porque a hora que a fome bate, você vai ver aquele M grande, você vai ver coisas fáceis de comer, você encosta, vai comer e segue a vida. Então, é bom você ter ali os seus... Por exemplo, os Naaras Stick são maravilhosos para isso, né? Você levar ali na bolsa e para fazer essas coisas. Então, as principais refeições, café da manhã, almoço e jantar, sempre ter nelas carboidrato, proteína e gordura boa. Então, isso é super importante. Às vezes a pessoa quer fazer aquela dieta maluca que ela só come proteína. Gente, mas a gente precisa de carboidrato, a gente precisa de energia, a gente precisa de gordura boa. Então, ali, isso a gente ensina até as nossas clientes, por exemplo, quando elas começam a fazer uma suplementação. Então, eu já falo, olha, começa a suplementar, por exemplo, a proteína do colágeno e coloca como um lanchinho da tarde, porque aí aquele vilão do 4 da tarde que quer fazer com que você está ali com a sua fruta, né? Então você já está ali, já abastecida para o seu lanche. Então, as principais refeições são super importantes, né? E aí a gente tem os nossos suplementos maravilhosos que entram como as intra-refeições ali, os nossos snacks, os nossos lanches do bem. E isso é muito legal. Então, o suplemento, eu só fui descobrir ele como importante na minha vida quando eu lesionei. Eu tive uma lesão no joelho, e aí eu falei assim, e agora? Aí o meu treinador falou, agora você precisa suplementar, agora que você vai me ouvir? Porque eu era avessa a suplemento. E isso é legal também, porque eu levo isso para os meus futuros clientes, pessoas que eu apresento um novo estilo de vida, e eu falo, a pessoa fala, eu não suporto suplemento. Eu falo, bem-vindo, eu também não suportava. Eu também não era do time. Só que o que acontece? Quando eu comecei a colher os benefícios com a suplementação, aí pronto, ele ganhou meu coração. Porque quando eu comecei a suplementar o Nara, eu suplementei para o joelho. Aí eu comecei a ver meu cabelo melhor. Eu comecei a ver minha pele melhor, a minha unha crescendo. Eu falei, gente, mas como é isso? Né? Aquela pessoa que era totalmente avessa. E aí eu comecei a entender. E aí eu fui, aí você faz o quê? Você leva a verdade para as pessoas. E isso é super importante. Por isso que a gente fala, a gente precisa, a gente tem que acreditar daquilo que a gente faz, né? Independente aqui a gente falando sobre a questão dos suplementos, dos cuidados pessoais, mas isso para tudo, né? Não é mais aquela coisa de falo o que eu falo, não faço o que eu faço. Não existe mais isso. O exemplo arrasta. Então, a gente precisa dar o exemplo. Então, a gente à frente de uma empresa que leva saúde, longevidade, né, que leva autoestima para as pessoas, a gente precisa estar atento a tudo isso. Então, por exemplo, quando você vai dar, a pessoa quer começar a suplementar a proteína do colágeno, né? Você consegue, você entendendo da importância das alimentações principais e dos lanches e de como tudo isso conduz, você consegue ensinar a sua cliente de uma maneira muito bem aliado à rotina dela. Então, assim, qual é a sua rotina? Como que a gente pode fazer? Então, por exemplo, quando ela começa a suplementar e ela nunca suplementou na vida dela, é jejum de manhã. Toma, porque aí você toma, acorda, toma, e aí você vai, não esquece. Aí o que vai acontecer? Você vai adquirir um hábito novo.
é muito desafiador eu querer colocar para ela tomar no meio da tarde. Por quê? Porque se ela estiver no trabalho dela e o dia dela for aquela correria, vai ser bem desafiador ela lembrar. Então, normalmente eu coloco, quando ela nunca fez nada na vida, é pela manhã ou à noite, e um alarme no celular. Aí, se ela tem, por exemplo, se ele ou ela, né, falar, pô, eu sinto muita fome à tarde, eu quero deixar de comer aquelas coisinhas, eu quero emagrecer. Aí eu falo, então, põe um alarme para comer lá 3h30, 4 horas da tarde, tomar o seu Naara, ou tomar o seu Zen, né? Então, a gente tem vários caminhos para entregar para o nosso cliente, ou para aqueles que se achegam a nós, né? Então, às vezes, a pessoa ela vem até mim, às vezes ela nem sabe que eu trabalho com suplemento, mas pelo fato de me acompanhar, de ver por ser maratonista e tudo mais, o que eu posso comer ali ou aqui? Eu falo, ó, proteína, mas tem algo, por exemplo, você vai comer um ovinho mexido, você pode comer à tarde, mas se a pessoa fala, pô, eu tô no escritório, como é que eu vou comer um ovinho mexido 4 horas da tarde? Aí eu falo, então, eu tenho um suplemento que é tão bom quanto a proteína do ovinho mexido, que vai te ajudar bastante, inclusive vai te trazer outros benefícios. Então, a gente precisa entender aonde os nossos produtos podem agregar para as pessoas e ajudar a facilitar o dia a dia delas, né? Como a gente está falando aqui, por exemplo, a corrida do Safira, né? Um cliente, ele é um potencial distribuidor. Se ele se apaixonar pelos produtos assim como eu me apaixonei, por exemplo, ele é um potencial distribuidor. Né? Eu estou com uma cliente, inclusive até convidei ela para estar aqui com a gente hoje, a Rose, e ela ela gosta tanto dos produtos e ela já está querendo o negócio, ela já está se estruturando para se tornar uma distribuidora, já participa até de treinamentos. E o Chico falou muito sobre isso, o Chico Pirma. Ele falou, olha, trabalhe muito bem os seus clientes, aqueles clientes que são ticket médio alto, são clientes que fazem aquelas compras e gostam e têm paixão pela marca, porque eles são possíveis distribuidores também. Então, a gente consegue dar um atendimento de qualidade para o nosso cliente, né? E essas coisas que não tem a ver necessariamente, porque se a pessoa compra um Zen Fuse, se a pessoa compra uma linha cuidados pessoais e tudo mais, não necessariamente eu tenho aquela obrigatoriedade de dar para elas dicas de uma alimentação equilibrada, ou para ela melhorar a performance no trabalho dela, mas quando eu agrego valor para ela, e aí eu aproximo ela, né? Então, um hábito que eu tenho com os clientes, por exemplo, é de mandar matérias interessantes ligadas a uma alimentação equilibrada, ou a performance no trabalho, ligado à suplementação, quanto pode trazer de benefícios. Então, assim, tudo que vai trazer para ele de maneira que vai melhorar a qualidade de vida dele, a longevidade dele, eu falo. Então, por exemplo, algo que não tem rigorosamente nada a ver com alimentação ou com suplementação, mas tem a ver com o lado emocional, que a gente até lá no começo nós falamos, né? De pessoas que estão muito ansiosas, pessoas que estão depressivas, pessoas que estão aí num momento desafiador, né? Pessoas que perderam o seu trabalho, ou pessoas que tiveram relacionamentos rompidos por conta desse momento, ou que sofreram perdas de pessoas, né? Por conta agora da pandemia, enfim, sofreram traumas. Eu sou cristã, né? Então, eu falo para ela, faz uma oração antes de dormir, né? Leia um versículo, leia a Bíblia, peça direcionamento. Para vocês terem uma ideia de algo tão profundo que foi, teve um cliente meu que estava numa situação bem desafiadora na vida dele, e ele veio ao ponto da confiança, né? Ele veio perguntar para mim ele me apresentou a situação e falou assim: o que eu faço nessa situação? Ele me deu em minhas mãos para dar a diretriz da vida dele.
Assim, o que que eu faço? Eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda? Aí eu falei para ele, eu falei, olha, a resposta, ela não vem de mim, ela não vai partir de mim, mas eu creio que se você orar, pedir orientação, pedir, sabe, pedir discernimento para Deus, ele vai te trazer, ele com certeza vai te trazer a resposta que você busca. Então, assim, as pessoas, elas se tornam tão seu cliente, que elas se tornam, você acaba sendo um conselheiro para elas, né? Elas acabam se abrindo com você. Então, é super importante a gente poder entender de que tem uma frase da Sandrinha, do grupo do Chico, que ela fala assim, os meus clientes não são meus clientes, eles são meus amigos. Então, eles se tornaram meus amigos. Então, assim, eu cuido deles como eu cuido dos meus amigos, como eu cuido dos meus familiares. Esse é o diferencial, é o relacionamento. Aí a pessoa, quando você entrega a mais para ela jamais, assim, você vai ter solidez no seu negócio. É claro que as coisas podem mudar da noite para o dia, tudo muda, né? Por isso que a gente tem que estar sempre em prospecção, mas você ali, além de você estar, eu acho que a contribuição, às vezes o retorno pode vir por uma outra face. Às vezes você ajuda uma pessoa aqui, aí vem alguém ali, 3, 4 pessoas te ajuda no seu Safira, te ajuda no seu Rubi, porque eu creio que assim, a gente colhe aquilo que a gente planta. Então é a lei da semeadura, né? E às vezes nem sempre aonde a gente semeia, às vezes a colheita ela vai ser de uma outra maneira, mas ela vai acontecer. Então, isso é muito bacana, a gente dá esse respaldo para o nosso cliente, esse acolhimento, sabe? Por quê? Porque o que a gente leva para as pessoas? Longevidade. A gente leva para as pessoas longevidade, qualidade de vida, saúde, autoestima, e tudo isso está conectado. Está conectado com o nosso lado emocional, está conectado com a nosso cotidiano, a nossa vida, o nosso estilo de vida, né? E aí você vai mudando. Eu recebi recentemente de um cliente meu, que ele falou: Simone, não tomo mais refrigerante. Tá, cortei o refrigerante, agora eu só tomo Naara. Ele é viciado no Naara tangerina. Ele falou, eu faço suquinho do Naara e estou feliz da vida. Então, assim, a gente vai, de uma maneira muito significativa, conseguindo levar para as pessoas aquilo que a gente vive, aquilo que a gente acredita. Então, dentro do estilo de vida que eu escolhi para a minha vida, ou seja, ser uma maratonista, ser uma ultramaratonista, ter um estilo de vida saudável, ter uma vida espiritual equilibrada, e aí tudo isso eu levo para o meu trabalho, levo para a minha consultoria, eu levo para o meu cliente, eu levo para a equipe que eu construo dentro da Juness. Então, é muito aquela questão, é o ser para ter, sabe? A gente vai entendendo o quanto que a gente precisa se lapidar para poder transbordar na vida do outro. Então, isso é muito legal. Então, por exemplo, quando o Safira da Nicole chegar, pensa no tanto de história que ela vai ter que contar, da trajetória dela, de tudo, porque se viesse simples, se viesse assim, de mão beijada, vamos dizer assim, que ela fosse abençoada e viesse 12 pessoas na direção dela e falasse, ó, quero fazer negócio, fosse lá e todas virassem executivas e bom. Qual é a história? Qual é o crescimento? É porque o crescimento ele está no processo da lapidação dela. Né? E eu acredito que isso está na lapidação da Maria como Rubi, na Maria como mãe, na Maria como esposa, como avó, na minha lapidação como filha, na minha lapidação como maratonista, como cristã, como executiva pérola dentro da Juness, como consultora dentro de processos.
Então, a gente vai se lapidando ao longo desse processo. Então, o que eu queria deixar para vocês é, a gente se constrói dentro desse processo. Não tem como a gente chegar onde a gente quer chegar, seja ter uma alimentação equilibrada, seja ter um estilo de vida mais saudável, seja alcançar performance no trabalho, seja você ser uma melhor pessoa, um melhor cidadão, um melhor filho, um melhor pai, uma melhor esposa, se você não se permitir passar pelo processo de transformação e de mudança. E esse processo de transformação e mudança vai requerer disciplina, vai requerer força de vontade. É aquele dia, você ouviu a história do Sousa no aeroporto, onde ele apresentou 20 planos, e os 19 primeiros planos foram nãos que ele tomou? Não, 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 não. O último plano que ele apresentou é o Antônio, que é o esmeralda dele, do time dele. Você imagina se ele tivesse desistido daquele último plano? Ai, eu tô cansado. Eu tô o dia inteiro no aeroporto, sei lá quantas horas aqui apresentando planos de negócio, falando da mudança e da transformação que pode ser para a vida das pessoas, assim como foi para a vida dele, né? Porque ali ele já era diretor Rubi, já estava já indo para a Esmeralda. Imagina. E aí ele não desistiu do último. E o último foi o que alavancou ele, com certeza, para o diamante dele. Então, eu acredito que a gente precisa aprender a apreciar o nosso processo de transformação. Se a gente não o fizer, e ontem eu ouvi uma frase que eu gostei muito, que diz assim, você é muito mais do que você pensa que é. E quando você tiver um desafio, você não faça a pergunta, será que eu sou capaz? Não, essa pergunta você apaga. Você faz a pergunta, como é que eu vou conseguir alcançar essa meta? Porque será que eu sou capaz? Não tem resposta. Como eu vou conseguir alcançar esse objetivo? Você vai começar a pensar na solução. Então, você vai buscar a solução. Foi um treinamento de uma psicóloga maravilhosa. Pensa, uma psicóloga que hoje vende absurdamente dentro do nosso negócio. Tem uma carteira de clientes maravilhosa. E aí ela fala, nós somos capazes de todas as coisas. A gente é que coloca, a gente é que se limita. É a gente que coloca ali que não dá, que não é possível. Então, nós somos os nossos próprios sabotadores, né? Então, é isso que é interessante. Por isso que, por exemplo, ontem eu estava na empresa do meu irmão, ele tem uma empresa de consultoria em investimentos. E aí eu estava falando com uma moça da área comercial, com a Rô, e ela falou assim, Simone, eu fico muito ansiosa, porque eu lido com vendas, então eu espero resultados e clientes e respostas, e sabe que onde eu vou ali e acabo com a minha ansiedade? Na comida, no doce, em tudo que tiver pela frente. Então ela está sobrepeso, e ela falou, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você me ajude nisso. Então, olha a ferramenta que nós temos nas mãos para levar, para ajudar as pessoas a melhorar a qualidade de vida delas. Né? E, assim, isso é um exemplo, mas a gente tem inúmeros exemplos, tanto na parte financeira, quanto na parte de cuidados pessoais, né? Oportunidade de negócio, oportunidade de mudança de estilo de vida. Então, a gente tem que entender disso e ver o tamanho da nossa responsabilidade, que eu acho que ela é gigantesca. Né? A gente pode, como esse meu cliente colocou uma decisão importante da vida dele nas minhas mãos. Você imagina se eu dou um direcionamento errado para essa pessoa? Eu poderia, sei lá, quais seriam as consequências. Então, a gente precisa entender da importância da nossa fala, né, da importância dos nossos atos, da importância das nossas atitudes, do nosso comportamento diante do nosso negócio. Então, isso é super importante e eu acredito que a gente buscar esse equilíbrio, sabe, dentro do nosso ser,
né? Que aqui eu trouxe o exemplo de uma alimentação equilibrada, de uma suplementação, de atividade física, de uma vida espiritual mais equilibrada, mas a gente vê do quanto que a gente pode impactar a vida das pessoas de uma maneira muito significativa, muito significativa. E eu acredito que a nossa ferramenta, que a gente tem nas mãos, é algo muito legal, em que a gente consegue desconstruir e construir uma pessoa de uma maneira muito, da mesma maneira que eu fui desconstruída para ser reconstruída, né? Lá aos meus 24 anos, hoje com 42 anos, a gente pode fazer isso e impactar o maior número de pessoas. É por isso que pessoas que já estão num grande patamar financeiro dentro do nosso negócio não param de fazer. Porque você verdadeiramente vê como você pode ajudar as pessoas, né? E isso é muito legal. Então, você nunca vai parar de fazer, né? Você nunca vai parar. Hoje eu vejo, assim, pessoas que... Eu tenho grandes amigos que eram sobrepeso, que eram pessoas que tinham uma vida familiar não muito boa, e que, através do esporte, hoje tem uma outra vida. E hoje me agradecem, sabe? E assim, e me agradecem, mas eu não cheguei para essas pessoas e falar, olha, você faça isso, ou você faça aquilo. Eu não cheguei dizendo o que elas tinham que fazer. Elas só me acompanharam. Elas só acompanharam a minha rotina, a minha vida, e aí, a partir dali, elas tiveram aquele, como a Sabrina fala, né, o famoso clique de mudança, de querer e tudo mais. E aí, a partir dela, ela falou, não, se ela... É aquela famosa frase, né? Se ela consegue, eu também consigo. E hoje são pessoas muito melhores, pessoas mais saudáveis e que estão levando isso para os filhos. Olha que legal. Então, você já impactou outras gerações. E essas gerações vão impactar outras gerações. Então, que nós sejamos aí influenciadores de coisas boas, de coisas positivas. E eu acredito que a Junés é uma ferramenta que a gente tem nas mãos e que a gente pode usá-la dessa forma, dessa maneira, né? Acho que eu tinha para falar isso. E se alguém tiver alguma pergunta, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Mas Simone, eu acredito que... Oi. eu vou falar a primeira pergunta aqui. Eu não sabia até então que você não praticava esporte. Você se dá esse resultado, né? Através da empresa, você viu essa necessidade de começar a fazer esporte? Porque dentro da empresa, a gente sabe que a intuição, né? Saúde e qualidade de vida, né? E foi aí que você começou a fazer? Ou você já praticava um pouco e você aumentou isso aí? Não, na verdade, eu não praticava nada. Eu não fazia rigorosamente Eu não nada, nada, sabia. Eu não sabia nada. quando eu te conheci. Até os 24 anos, Hum. até os 24 anos, mas eu não fazia nada. Só que o que acontece? Eu estava esgotada, eu estava cansada, eu me olhava no espelho, eu não estava feliz comigo, entende? A autoestima baixa. Então, cansaço físico, autoestima baixa, tudo ruim. E aí, o que me ajudou naquele momento? Porque dentro da empresa que eu trabalhava, tinha uma academia. E aí eu via algumas pessoas fazendo academia na hora do almoço. Aí eu falei assim, caramba, acho que eu posso começar a fazer alguma coisa nesse sentido, né? Entendi. E aí eu comecei fazendo 30 minutinhos. Eu fazia 30 minutinhos. E aí fazia, tomava banho, saía comia e voltava para o trabalho. E aí eu comecei a me sentir bem. Nossa, eu comecei a me sentir mais disposta. Eu comecei a emagrecer, né? Não que eu era muito fortinha, mas eu não era magra, né? Então, eu comecei a emagrecer. E aí, os resultados, foi aquilo que eu falei. Quando eu vi 1 quilo a menos na balança, eu falei, opa, esse é um caminho sem volta.
eu vou começar, eu vou por aqui. E aí foi quando eu comecei a me sentir bem e tudo, comecei a fazer. E aí já tinha algumas pessoas lá no Ultra, que eu trabalhava na Ultragás, né? Lá no Ultra, já tinha algumas pessoas que já faziam corridas de rua, né? E aí eu comecei, olha aí, né? Por que não? E aí eu comecei a fazer uma esteira, e aí eu comecei a gostar. Comecei a gostar tanto que eu aumentei para 45 minutos o meu treino. Aí eu fazia 45 minutos de treino, tomava banho e levava uma comidinha ali para comer ali no meu trabalho. Eu falei, quer saber? Eu estou gostando desse negócio. Eu vou. E você sabe que isso ajudou muita gente lá no Ultra, né? Porque, por exemplo, lá tinham muitas pessoas que, como era no centro de São Paulo, muitas pessoas moravam em Campinas, que era a matriz, né? Então, muitas pessoas moravam em Campinas, Paulínia, ou não isso, em São Paulo mesmo, mas eram casadas, tinham filhos. Então, a hora do almoço era uma hora que era dela. Aí, como tinha academia lá, era uma hora sagradinha dela. Então, ela ia lá, fazia um alongamento, fazia uma caminhada na esteira, tomava um banho, e aí ela se revigorava, inclusive até por terceiro tempo, né? Que era chegar em casa, cuidar dos filhos e cuidar do maridão e tudo mais. Aí as pessoas se relatavam, falaram, nossa, gente, como eu me sinto melhor. Então, isso foi o que me ajudou, mas o que realmente me impulsionou a fazer atividade física foi a autoestima muito baixa e o cansaço físico. Esses dois fatores foram que me sacudiram e falaram, minha filha, ou você faz alguma coisa ou ninguém vai fazer por você. Foi isso. E daí, então... E aí foi esse estilo de vida que me trouxe para a Junés também, né? Porque se não fosse a minha lesão no joelho... Tem quanto tempo a história sua com a Junesse? Eu tô com a Junés desde... Eu me cadastrei em agosto de 2015. Agosto de 2015. Só que uma coisa muito, muito curiosa, né, Karine? Eu era uma pessoa que eu gostava... Eu sempre fui produto do produto por conta do resultado, né? E só que o que acontece? Eu só apresentava o plano. Que não me falasse em vendas, porque se me falasse em vendas, eu tinha a maior vergonha do universo de vendas. Eu era avessa a vendas. Temos mais uma live aí, então? Eu era avessa a vendas, avessa. Até quando você descobre porque quando você tem avessa a vendas, o que você imagina? É trauma de experiências, ou você pensa assim, que nem eu pensava, né? Eu vou oferecer esse produto. Eu sei que é maravilhoso para mim, que salvou meu joelho, mas a pessoa vai pensar assim, tadinha da Simone, ela está precisando de dinheiro. Ela está vendendo, coitada. Por que ela está vendendo? Será que ela está quebrada? Será que não está dando certo? Eu pensava isso, né? E aí, o que eu pensei, Karine? Eu falei, cara, o grupo Ultra, a Ultragás é grande do jeito que é, porque vende muito. Vendas é o coração do negócio. Eu falei, ela vende muito. Se não tiver gasto para vender, eu vou controlar o quê? Que eu era da área de investimentos. Eu vou controlar o quê se não teve venda? Não tenho que controlar. Aí, quando eu descobri isso, eu falei, então, eu levo solução para as pessoas. Do mesmo jeito que eu salvei meu joelho, eu salvo o joelho de milhões de pessoas. Eu tenho esse poder, eu posso ajudar. Eu posso ajudar a pessoa a se sentir mais jovem, eu posso ajudar a pessoa a ter um cabelo melhor, assim como o meu melhorou. Mas isso, eu vou falar que essa minha crença foi quebrada tem uns 2 anos, viu? 2 anos. De 2019 para cá, finalzinho de 2019 para cá, que eu comecei a vender. E aí me apaixonei, tanto que hoje faço parte de uma explosão de vendas do Chico, fiquei entre as 5 melhores vendedoras lá, dentro do Explosão, mentoria, mas são crenças limitantes que a gente coloca na gente, Karine. Eu falava assim, eu vender? Hoje eu amo meus clientes. Hoje eu tenho um relacionamento com os meus clientes muito legal.
Muito legal. Tanto que clientes vêm, aí as mães viram meus clientes, a mãe dos meus clientes viram meus clientes, e aí assim vai, e assim vai. Mas tá aqui, ó. É a gente se limita, a gente acha que não é capaz de aprender algo novo. E mentira, é uma mentira que nós contamos para nós mesmos, sabe? Então, eu achava que eu só tinha que apresentar o plano. Não, vamos apresentar o plano. Tanto que eu já cadastrei até hoje 54 pessoas, 54 cadastros. Eu achava que eu só tinha que cadastrar, mas não é. Você quer um negócio sólido? Tem que ter venda. Como é que eu tenho que ter produto na mão do meu cliente? Então, imagina, hoje eu penso, se hoje eu vendo 10, 12 mil reais, e aí eu duplicar essa alavancagem. Imagina, meu time, 54 pessoas, cada uma ali vendendo 10, 15, 20 mil reais. O quanto que você... Cara, você cresce. Seu negócio fica sólido. Aí verdadeiramente, você tem alavancagem. É por isso que o Caio está tá crescendo tanto agora até com o curso dele de venda. Porque é exatamente esse... E ele faz treinamento de vendas todo domingo com a equipe dele. Todo domingo. Todo domingo, religiosamente, tem treinamento de vendas. Então, assim, porque ele sabe que é o coração do negócio. E aí eu penso, é claro que aí é processo, né? Aí eu tenho que entender, eu era administradora de empresas, eu trabalhava com era uma outra veia de profissão. Então, assim, ninguém nasce assim, né? Então, assim, você pode aprender. Eu não nasci administradora, eu aprendi. Então, eu não nasci maratonista, eu aprendi. Então, Na verdade, eu não nasci... você não sabia nem caminhar quando nasceu, né? Verdade. Eu aprendi tudo, eu aprendi. Então, eu coloquei, hoje eu gosto de vender e eu vou vender muito, e eu vou duplicar isso. E aí, como ele diz, o nosso negócio é de 2 remos, é venda e plano. equipe. Porque pensa o seguinte, se você duplicar a venda, quando você se tornar Safira, para o Safira 25 e 50, é um pulo. É vendas, Por quê? né? Os Porque próximos Safiras são vendas. Exato, porque é volume do quê? De produto no mercado. Se seu time vende, você sobe ponto. Se você sobe ponto, você cicla. Se você cicla, você sobe de título. Então, é por isso que tanto hoje você vê o Sosa trabalhando forte a equipe de vendas com ele, né? Você vê todo mundo hoje fazendo essa força de venda, não só para cadastro, né? Que eu acredito Quem é a Diana Couto, a sua diamante? Não, eu sou direta da Sabrina Del Passo. Da Sabrina. Sabe que eu tenho observado, através das lives com a Maria, no café, eu conheci... peraí que deu. Através desses cafés da tarde, eu conheci algumas pessoas que são de outras linhas. E eu tive vários insights conhecendo pessoas assim como você. Hoje, quando você nos traz a questão do processo, do tempo, da lapidação, se você pensar, absolutamente tudo na vida requer um tempo, né? Sim. O tempo da gestação de um bebê, o tempo da colheita de uma plantação de soja, o tempo de uma faculdade, o tempo de fazer um mestrado, o tempo, tudo requer um tempo de amadurecimento, de crescimento, sim, né? Então, se você ainda não está pronta, você não vai ter a colheita satisfatória. Sim. Eu tenho um irmão que mora no Rio Grande do Sul e ele foi consagrado pastor em 2016. Nossa, que bênção! Nossa, e desde então ele vem insistindo comigo, dizendo: você não tem noção dos planos que Deus tem para a sua vida. Ai, que lindo! Mas sabe quando você vai driblando? Vai driblando. E aí ele me colocou... Agora, na pandemia, ele me colocou para participar de uma célula online toda quarta-feira à noite. Que legal!
Sabe quando você parece que a pessoa está falando para você, assim, que você quer até fechar a câmera para não ficar com a bochecha vermelha e dizer, meu Deus, mas eu não comentei nada sobre isso. Então, assim, tem acontecido algumas transformações que eu chego a ficar emocionada em dizer para você. E você fala, olha, hoje eu tenho 42 anos e eu tive tanta oportunidade antes e fugia dessas oportunidades, sabe? E hoje é como se Deus estivesse me segurando e me dizendo, você precisa se transformar, você precisa corrigir isso, corrigir aquilo, aceitar isso, tal coisa não vai mudar. E aí, então, eu comecei a perceber que nós temos livre-arbítrio, sim, mas daqui até aqui. Tem planos de Deus para você que o seu livre-arbítrio não vai deixar modificar esses planos, não. Então, você passa a respeitar e a temer. E aí a coisa acontece. Então, assim, fascinante tudo isso. E esse entendimento precisa entrar no nosso coração, porque senão não tem lapidação. Você sabe que, assim, eu passei por um processo bem desafiador, né? Vida pessoal, vida emocional, sentimental, tudo 2000, finalzinho de 2019, 2020, então, foi só... 2020 foi bem desafiador, bem desafiador. E foi aí que eu verdadeiramente comecei a cuidar da minha vida espiritual. Foi verdadeiramente, eu comecei a fazer as minhas devocionais. E aí, assim, eu entendi do que você está falando, né? De Deus falar comigo, de cuidar de mim, de me lapidar. Então, hoje, eu verdadeiramente falo, cara, que transformação, que mudança. E aí eu falo, às vezes as coisas não aconteceram até o momento de hoje como eu gostaria, porque eu precisava passar por esse processo, entende? Aí hoje eu vejo, hoje eu sou uma pessoa muito melhor do que ontem, e eu sei que hoje eu tendo a possibilidade de crescer como ser humano, de crescer dentro da minha carreira, como eu quero dentro da Dionese, eu, com a minha maturação, hoje eu vou conseguir contribuir muito mais do que a Simone de finalzinho de 2019. Então, às vezes, o que eu acredito? Que Deus não permite que coisas aconteçam até que você esteja pronto, até que você esteja lapidado, até que você esteja no momento de verdadeiramente você poder entregar para as pessoas algo de bom. Né? Isso, e não simplesmente passar por aqui, né? Isso. Então, assim, sabe, eu falo que eu tive um processo bem doloroso nesse momento, mas assim, que eu saí muito mais forte. Eu saí muito mais forte. Hoje eu faço parte da equipe de líderes da igreja onde eu congrego. Hoje hoje os meus clientes, eles têm um atendimento muito mais humano, sabe? Eu sou muito mais humana com eles. Eu não enxergo eles como cifrão, sabe? E aí, assim, o volume vai ser consequência, o retorno financeiro vai ser consequência de tudo que eu entrego. E aí as coisas vão acontecendo e vão fluindo. E aí eu acredito muito nisso, muito, muito. Perfeito. Tá fechado. Aí, perfeito, perfeito. Então, é muito bom, né, a visão das pessoas, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? A Laíria, a Naíra, a Ana Célia, a Nicole precisou sair, tá? Mas ela foi buscar o filho dela, né? Então. E alguma pergunta, gente? E aí, eu convido vocês, né, para a próxima quinta-feira aí, alguma de vocês estarem aqui também com uma pessoa, seja da equipe, ou seja uma convidada, né, que acho que vai ser muito bom, né, Karine? Eu não conheço essa pessoa, mas a Karine conhece, vai trazer para a gente. Legal. A Nair vai fazer alguma pergunta, Nair? Só agradecer, muito bom. Que legal. Foi bem... Muito bom. Gostei muito. Obrigada. Toda quinta-feira, nunca tem um horário certo, porque eu dependo da pessoa que vai estar junto com a gente. Às vezes a gente tem que ter essa flexibilidade de horário que ela tem para estar junto com a gente. Então, café da tarde. Pode ser das 14 às 17, né? É tarde para mim, né? Depois das 18, eu acho que é noite já. Então, é isso aí, gente. Se não tem mais o que complementar, eu quero
agradecer muito o tempo da Simone, né? A gente aprendeu muito, você vê, uma pessoa que nem pensava em né, atividade, ela viu a importância, né? Eu acho que muitas pessoas ainda não se dão conta que é um conjunto todo, né? A parte espiritual, emocional, a parte financeira, a parte de você manter o equilíbrio, né? Em atividades físicas, que isso vai trazer um bem, faz parte do seu rejuvenescimento. Tem gente que só pensa na beleza plástica, né? Mas tem que ser um composto, né, gente? Então, quer falar alguma coisa, Simone, para a gente finalizar? Não, eu quero agradecer, né, a oportunidade. É sempre muito bom conhecer pessoas dentro do nosso negócio, pessoas que estão se achegando também. Eu falo que a gente consegue contribuir, mas a gente recebe muito, né? Eu ontem, eu não sei se esse treinamento de ontem ficou gravado, mas se ficou, eu quero, depois eu passo para a Má, e a Má compartilha, que é um treinamento que a psicóloga ontem fez, que trabalha com vendas, do time do Chico, que foi assim, ó, foi primordial. Então, eu acho que isso é o que eu mais gosto, uma das coisas que eu mais gosto dentro do nosso negócio é essa troca, sabe? Essa troca genuína e verdadeira. Então, se eu pude, de alguma maneira, contribuir na vida de vocês, eu fico muito feliz, eu fico muito agradecida, assim como todas as pessoas que trabalham na Dionés são muito generosas e contribuem demais para o meu crescimento. Tá certo? Então, sempre que eu puder contribuir, Má, pode contar comigo. Maria é uma pessoa extremamente querida, independente de negócio, é uma amiga que eu fiz para a vida, e isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Então, conte comigo, e sucesso para todo mundo aí em rumo do Safira, em rumo do seu, ou não do Safira, mas em rumo do seu Esmeralda, em rumo do seu crescimento profissional dentro da Dionés. Todas nós podemos, nós somos mais do que pensamos que somos, então a gente é capaz, tá certo? E viva nós, gente! Olha aqui a cor, que lindo, já está acabando. Cadê o copo de vocês? Tem café, olha aí. Então, só eu, hein, gente, no luxo, é um luxo só, gente. Tchau, tchau, até quinta-feira. Tchau, gente. Até. Obrigada, Simone. Peraí, vamos tirar Sabe uma as foto. palavras. A câmera bem agora. Cadê a Laíde que estava aí? Estou aqui. Oi, Má. Oi, peraí. Sabe as palavras da Simone. Gostei muito. Gostou? Bom. Aí, pronto. É isso aí, gente. Beijo até quinta. Beijo até quinta. Tchau.